Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um tutorial dos genes. Eu recebi um pedido, uma pessoa querendo saber como que você constrói um dendrograma aqui nos genes. Então é isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo, como você vai pegar esses dados e transformar isso num dendrograma. Bem, primeiro, existem dois caminhos para você encontrar isso aqui nos genes. Você vai em diversidade genética aqui ou análise multivariada. Eu vou começar aqui em diversidade genética para mostrar isso para vocês. Aqui na primeira aba você tem diversidade entre acessos. Primeiro, para você fazer um dendrograma, você precisa ter uma matriz de dissimilaridade ou similaridade, tanto faz. Ele vai entender do mesmo jeito. Você vai primeiro criar uma matriz de dissimilaridade. Eu acho que eu já mostrei no outro vídeo como você cria uma matriz dessas. Eu vou linkar ele aqui. Você decide se você tem dados de marcadores dominantes, marcadores codominantes, ou então dados quantitativos com ou sem repetição. Por exemplo, eu vou aqui em variáveis quantitativas, eu tenho essa área aqui. Se eu chamar o exemplo do genes, criando aqui nesse triângulo amarelo, eu posso ver que o arquivo que eu entro aqui é uma matriz de médias, med.dat. Se eu declarar parâmetros, ele vai perguntar aqui, arquivo de dispersão, que é aquele cre.dat que eu já falei em outro vídeo, que é uma matriz de covariâncias residuais. A saída, que é a minha matriz de dissimilaridade, o que ele vai salvar nesse lugar aqui, um arquivo com esse nome, plano1 mar.dat. Isso no caso, ele está chamando como se fosse usar uma matriz de Mahalanobis. E aqui digo que eu tenho 5 variáveis que eu medi no campo, 10 genótipos, ou seja, eu vou ter 10 linhas com as minhas médias. Padronizar dados, se é um caso sim ou não, se cada variável sua tiver grandezas muito discrepantes, é bom você padronizar esse dado. Número de simulações, eu não vou falar disso aqui agora. E o método de agrupamento, você escolhe aqui, você tem várias opções. Eu vou botar o PGMA, que é um bem usado. O arquivo de rótulos é o nomezinho que vai sair do seu dendrograma. Como você faz isso? Eu vou mostrar aqui, eu abro o bloco de notas, isso aqui só para exemplificar. Eu tenho 10 genótipos, então aqui eu vou ter que ter 10 linhas, 10 nomes. Eu vou chamar, por exemplo, Gen1, Gen2, Gen3 e assim por diante. Desculpa, Gen7, Gen8, Gen9 e Gen10. Aqui meus 10 genótipos. Podem notar que eu não deixei essa linha aqui embaixo não pode ficar, tem que ficar atrás do 10, o cursor aqui piscando. Vou salvar esse arquivo na área de trabalho para eu encontrar ele rápido. E eu vou botar aqui rótulos, como a gente está perguntando. Então eu venho aqui agora, já estou com esse arquivo lá, eu clico aqui nessa pastinha e vou selecionar esse arquivo de rótulos. Selecionei, beleza. Vou retornar. Eu já mostrei para os genes, agora eu clico em gerar matriz, ele vai criar a minha matriz de dissimilaridade. Eu escolho metodologia, já que eu tenho uma matriz de covariâncias residuais, eu vou escolher Mahalanobis. Gerar matriz. Ele mostrou aqui o meu relatório do cálculo da distância, e se eu for lá na pasta, vai estar aquele arquivo plano1 mar.dat, naquela pasta C2 pontos, que é onde fica o exemplo. E agora se eu clicar aqui em processar agrupamento, embaixo de gerar matriz, ele vai me mostrar o agrupamento. Aqui está o meu relatório do agrupamento, ele mostra que foram significativos aqui, os cortes que ele pode fazer, tudo por metodologia de Mogema. E aqui se eu fechar sair, ele me mostra o dendrograma em si. Vocês podem ver que aqui à esquerda do dendrograma, ele colocou o nome dos genótipos de acordo com aquele arquivo que eu carreguei. Se eu clicar aqui do lado desse OK, nessa setinha para baixo, ele vai mostrar os níveis de corte. E onde tiver asterisco é que é significativo segundo o teste de Mogema. Aí eu cliquei, ele cortou bem aqui. Para o corte sumir, eu clico aqui em novo, ao lado de onde eu escolhi o corte, onde tem um dendrogramazinho desenhado. Esse corte é muito relativo, onde você pode fazer ou não. Assim, o principal quesito que eu uso é conhecimento prévio dos genótipos, se eles são de algum lugar específico ou não, se eles são aparentados. Beleza, aqui você construiu um dendrograma.
E aí, se eu tiver uma matriz de dissimilaridade que eu tive de outro programa, por exemplo, que eu tirei do R ou de qualquer outro software, como que eu preparo ela para os genes? Bem, uma matriz de dissimilaridade dos genes, ela é uma matriz simétrica. Eu vou mostrar uma para vocês aqui. Outra forma de fazer, e vou mostrar como essa matriz é. Eu vou em diversidade genética, agrupamento, métodos hierárquicos e CCC, que é correlação cofenética. Eu sei que esses métodos são hierárquicos, então já sei que aqui eu vou achar um dendrograma. Se eu chamar o exemplo agora, ele não chamou mais meu arquivo de dados. Aqui, nessa aba que eu entrei, eu já vou direto com minha matriz de dissimilaridade. Eu vou copiar esse caminho aqui e vou abrir isso no bloco de notas, para vocês verem como que ela é essa matriz, mais ou menos. Ó, arquivo, abrir, vou copiar aqui, abrir. Tá vendo? É uma matriz de dissimilaridade. Para eu entender ela melhor, eu vou copiar os dados e vou jogar lá no Excel. Olha aqui, ó. Eu vou mandar aqui dados, separar por espaços. Tá vendo? É uma matriz quadradinha, simétrica, onde na diagonal principal tem o 0, porque a distância de um cara com ele mesmo é 0. E eu tenho as minhas distâncias. Para entender melhor ainda, ó, você faz isso aqui, ó, genótipo 1, genótipo 2. Tá vendo aqui meus 10 genótipos? Vou transpor isso aqui. A distância de genótipo 1 com genótipo 2, 28. E assim por diante. Bem tranquilo de construir, né, pessoal, essa matriz. Essa matriz, lembrando que eu posso ter ela a partir de marcadores moleculares ou dados fenotípicos, nada impede. Uma vez ela tendo matriz de similaridade, você entra aqui e vai carregar ela do mesmo jeito, tanto faz de onde ela veio. Aqui eu vou declarar parâmetros, eu digo qual a dimensão da minha matriz. Arquivo de rótulos é aquele arquivo com o nome dos genótipos, para sair pintadinho. Se você não colocar esse arquivo de rótulos, não tem problema. Ele vai numerar, vai sair 1, 2, 3, 4 e N vezes. Vai ser o número de cultivares ou genótipos que você tem. Uma vez que eu declarei parâmetros, você vai clicar em dendrograma e ele vai mostrar aquela mesma coisa. Se eu fechar, ele me solta o dendrograma. Para eu copiar o dendrograma, eu vou em ferramentas e capturar. Está na área de transferência. Eu vou lá no Word ou no Paint, dou um Ctrl V e ele copia. Aqui, ó, correlação cofenética, que é a correlação da minha matriz de distâncias com a minha matriz cofenética, que é a matriz de distâncias do dendrograma. Ele me dá uma probabilidade, ver se essa correlação é significativa. Isso me diz se eu plotei bem a minha distância no gráfico. E quem quiser rodar no R, aqui tem o script, se clicar aqui no ícone do R, ou você roda direto pelo Gente. Você vai só ter que saber como que o R está chamando cada uma das distâncias. Average eu acho que é o PGMA, se eu não me engano. Pois é, pessoal, é simples desse jeito, como eu mostrei para vocês. Se ficou alguma dúvida, só deixa uma mensagem aqui no YouTube ou então lá no nosso grupo no Facebook, que a gente está aqui para tirar. Tá bom, pessoal? Obrigado.